Se a pessoa, no meio da sua fala, ela abaixa a cabeça, você está no caminho certo. Se você quer entupir a pessoa de um monte de regra, você já perdeu, você está na onda dos influencers. Jornalista não é influencer. Jornalista é formador de opinião. Essa temporada da Última Pauta tá sendo assim um negócio meio doido. Eu tô até arrepiado assim, porque a gente tá gravando, né, muitas entrevistas e tá entrando gente aqui que a minha cabeça começa, né, a ver aquele filme imediatamente. E essa convidada, eu era correspondente na época e todas as vezes que eu ia assistir o jornal em que nós dois trabalhávamos, embora em continentes diferentes, quando entrava uma reportagem dela eu parava. E já não era uma coisa que eu fazia sempre, porque infelizmente já não eram todos os profissionais que estavam ali que me traziam esse encanto, mas ela sempre me trazia esse encanto, e eu parava porque eu sabia que eu ia aprender. E aí a vida parece que foi conectando, porque ela é muito amiga de uma amiga minha que trabalha com a gente na Like You, e de repente eu estou aqui num estúdio em São Paulo, conversando com uma das minhas referências, como jornalista, como repórter, um mulherão goiano, mulher muito forte, com vocês, Cleisla Garcia. Theo, depois dessa introdução, né, é difícil, assim, porque muito generosa a sua introdução. Verdadeira. E a gente, como jornalista, também fica observando, a gente que é da velha guarda, da Portela, a gente fica olhando, assim, a habilidade, né, dos comunicadores, assim, ver você falando com essa facilidade também me encanta. Eu acho obrigado. que é por isso que é importante programas como o seu, para fazer esse elo, essa costura amorosa entre o mais antigo, o novo, as despedidas, as chegadas. Então, muito obrigada pela maneira que você me recebe e sempre recebeu sempre, as poucas vezes, né, que nos encontramos na redação. Legal essa coisa, porque parece... Tem uma coisa que rola às vezes, né? Que a gente parece conectado, apesar de não se ver tanto, né? É Parece verdade. que a vida meio que conecta pessoas. Eu acho que eu e você, a gente tem um pouco isso. Sim. Eu sempre senti isso de alguma forma. Sim. E a gente se encontrou na redação em São Paulo uma vez. Afinidades, Aí, né? de repente, eu soube que você era amiga da Lara e cá estamos. Você tem poesia, né, Cleisla, na tua vida. Eu vi você recitando uma poesia, um poema ontem, inclusive na rede social, e o seu texto sempre teve poesia. E aí você fala das histórias que acabam, das histórias que recomeçam. E a sua história, em que momento ela está agora, nesse dia? Você está preparado para fortes emoções e ansioso. Mergulhos existenciais profundos? E ansioso. Bom, eu estava falando com as meninas aqui da sua equipe, que são ótimas, antes de entrar. Eu vim para São Paulo ficar 2 anos, quando saí da Globo em Goiás, e acabei ficando 20. Né? E entrei em pelo menos 5 listas de demissão nos últimos anos. Como assim entrou? Na verdade... Sabia que ia rolar. A gente sempre está preparado. Eu acho que o Canelas falou isso para você numa das entrevistas, né? Que os repórteres tradicionais da TV, que ainda estão nas TVs, eles estão prontos. Todos estão preparados. É só saber em qual lista será. Então, eu estava falando para as meninas que na última grande demissão, antes da verdadeira, isso foi em 2023... quando foram demitidas pelo menos umas 100 pessoas da mesma redação em São Paulo. Uau, 100 de uma vez? Foi um dia de luto, assim, e eu falei, bom, eu vou ficar na academia, porque eu não tenho muito o que fazer, eu vou ficar na academia aqui, pelo esperando essas notícias, esperando chegar a minha notícia. E aí os repórteres de vários jornais me mandavam mensagens perguntando como é que você está enfrentando a sua demissão, como é que você achou, o que você viu. Eu falei, olha, eu estou enfrentando, esperando na academia, porque ainda não fui demitida oficialmente. Você está brincando? Então, sério, falei... Mas de onde vinha isso? Folha de São Paulo, por exemplo, foi esse... E aí eu falei, olha, por enquanto eu não recebi essa notícia, mas quando receber eu te aviso. E de fato não aconteceu. Mas que horror. E quando aconteceu, não, eu acho que é o trabalho deles mesmo. Não horror isso, né? Horror o sentimento. Horror o momento ali. Mas a gente estava sempre preparado, a gente pegava a pauta e você não sabia se deixava a passagem para o fim, porque você não sabia se durante a pauta você seria demitido ou quando você chegasse. Então a gente viveu momentos assim e pequenos lutos, né? Uma coleção de pequenos lutos. Então, nesse momento, Theo, eu posso te dizer que já faz 1 ano que eu saí. Eu não sinto saudade
do meu emprego, eu não sinto saudade do meu crachá, mas eu tenho muita saudade da minha profissão. E eu acho assim que todas nós e todos nós que saímos das redações, a gente vive esse luto por nós e pelo coletivo. Porque os estoicos, né, os filósofos estoicos diriam que o que não está bom para a colmeia não está bom para a abelha. Então, cada pessoa que cai, a gente tem e revive isso. Então, eu tenho muita saudade de pegar a minha mochila com a maquiagem, com o fone de ouvido. A minha mochila ela ficou pronta na minha casa durante 6 meses, eu não tirei do lugar. Você tá brincando. Né? O armário de terno, a gente usa farda, você sabe bem, né? Eu sou uma repórter clássica, eu trabalho de terno, eu trabalho de camisa. Então eu olho para aquele armário, que é a roupa da guerra, e eu não encaro a última pauta, eu não aceito a última pauta. Esse tema do seu podcast ele é maravilhoso, porque pode ter sido a última pauta na Record, naquela emissora. Para mim, a última pauta é sempre a melhor, é a que eu vou fazer. E disso eu não abro mão, porque disso ninguém pode tirar isso de mim, né? A sua profissão. Agora, como repórter de TV, existe um grande dilema, porque comunicadores somos todos nós. O médico hoje ele precisa ser comunicador. Uma fisioterapeuta, nós temos muitos influencers. Todas as profissões precisam se comunicar. Mas eu me considero jornalista. Jornalista vem de jornal, seja impresso, seja do jornal de uma rádio, seja de um jornal de uma TV. Né? Então, nós reportamos. É diferente de comunicar. Eu sinto falta de reportar, de fazer jornalismo. É diferente. Né? Então, eu faço alguns trabalhos hoje, eu criei um portfólio, todo mundo diz que tiro sabático, né? Eu tenho muitos sonhos ainda, que eu não realizei, porque quando eu saí, eu percebi o movimento dos meus colegas, eles voltavam desse sabático e desse descanso, desse luto, e eles encontravam simplesmente uma terra arrasada, um nada. Em que aspecto? No sentido de que nem todos somos empreendedores, nem todo mundo tem essa habilidade. Então tem gente que vem de grandes salários, de grandes nomes da TV, que essas pessoas não sabem produzir, essas pessoas não sabem se vender, elas sabem fazer reportagens ou apresentar um jornal. E nós não podemos exigir que essas pessoas elas se transformem em grandes empreendedores da noite para o dia, né? Então eu vi esse movimento, essa sensação de desvalia, de despertencimento, de roupa velha jogada, né? Não serve mais. E eu falei, bom, então eu não vou realizar esses sonhos agora. Assim que eu saí, me deu uma louca, assim, de criar, eu vou ter que aprender a saber o que eu faço a partir de agora. Se eu não estou numa televisão, então eu comecei a estudar um pouco, vi pouca internet, eu vi pouco o que as pessoas estavam dizendo, porque eu tinha um amigo cinegrafista que ele dizia que o furo não está na coletiva de imprensa. Se está todo mundo no mesmo lugar, você tem que ir para um lugar diferente. Perfeito. Então eu falei, se todo mundo está no digital, se está todo mundo fazendo isso, eu tenho um Instagram muito pequeno, eu tenho uma rede muito pequena. Eu falei, eu preciso criar uma cartela de produtos que eu inventei para mim. Então eu sentei e aí a maneira de viver o luto foi sentar e fazer projetos que habitavam a minha cabeça. Mas não tinha tempo para fazer. Não só tempo, não tinha espaço na TV, porque eu já cheguei a fazer matéria de 10 minutos, de um bloco inteiro do jornal. Quando eu saí da emissora, eu fazia matéria de 2 minutos, isso porque os meus chefes me tinham em alta conta, e eu era mendiga da redação. Eu era aquela pessoa que mendigava 30 segundos, então eles já me enganavam. Eles botavam no espelho 1,5 para a Cleisa, porque vai pedir 3. A gente vai dar 2,5, ela vai fazer com 3, entrava com 2,45. Então eu comecei a botar no papel projetos, a cuidar desses projetos como filhos. Devo te dizer que eu não tenho uma equipe, eu escolho as empresas, eu faço uma busca ativa, porque eu não vendo produtos, eu não associo o meu nome a produtos. Talvez precise fazer isso, talvez faça, né? Mas é diferente quando eu ligo para as pessoas, ligo para o diretor da empresa,
falo pessoalmente, encontro num café. Ele lembra Então, de você. ninguém me produz. Eu me produzo, eu levo o meu projeto e nunca saí sem nada. Você está usando caminhos de networking que você construiu como repórter? Não. Não? Não. São pessoas... Não. Eu não tenho o Ceboso, né, que é a nossa carteirinha de repórter, eu não uso. Eu tenho usado assim afinidade com empresas de conceito. Eu tenho surfado muito nesse momento, que foi uma pauta minha há quase 10 anos, de saúde mental, emocional, saúde social. E agora já estou querendo ir para outro lugar, porque onde está todo mundo não é o meu lugar. Então, eu já começo a ir para a saúde social, né? Então, essa expertise nesse tema me acabou levando com uma certa credibilidade para alguns clientes e empresas que têm isso como uma pauta cara. Perfeito. Né? Mas, assim, sempre o conceito e a informação. Não vendo produtos. Eu, vendo teu depoimento aqui, revivi um pouco do meu grande tombo. Não foi minha última emissora, mas foi o momento que eu falei, opa, preciso me preparar. Que foi quando eu fui de correspondente a desempregado, sem nem entender por quê. Que foi a minha não renovação do contrato na Record. E eu me lembro desse vazio de não ter a resposta, porque eu cheguei, volta que você vai trabalhar no Jornal da Record. Bom, tudo bem, tá tudo bem. Recebia feedbacks positivos o tempo todo de alguns programas e tal. E aí eu cheguei aqui, a vaga não existia mais e fiquei no silêncio, até que eu, depois de alguns meses, falei, nossa, eu acho que eu perdi o emprego mesmo. Eu demorei, foi um pouco como você, eu demorei pra assimilar, falar, ai caralho. Eu realmente não sou mais repórter. Aí eu comecei a me reinventar. Mas lindamente, né, Theo? Lindamente ajudando, buscando os afogados. Eu acho bonito demais. Primeiro eu me desafoguei, né? Claro. Primeiro eu me desafoguei. Claro. E aí eu fui, com a ajuda de amigos, né, me reposicionei, aí Rede TV, aí Globo de novo, aí voltei para TV Anhanguera, trabalhei lá e aí eu já estava me preparando. Mas eu revisitei isso e sei o quanto é doloroso, mas sei também o quanto é transformador, né? Qual foi a transformação que aconteceu na Kleisla hoje em relação à Kleisla de 3 anos atrás ou de 10 anos atrás? Essa jornalista tão competente hoje enxerga a profissão com quais olhos? 2025 foi o ano mais doloroso e o mais belo de toda a minha existência. Eu tenho, assim, mudanças de humor o dia todo. Às vezes eu acordo muito animada, aí vou meditar e começo a chorar. Eu acho que é uma transformação profunda. Eu acho que o jornalista ele tem como finalidade um papel social, de dar visibilidade e voz para quem não tem vez. Mas eu também me descobri, Theo, uma pessoa muito ligada à comunidade jornalística, aos meus colegas. Eu também. Sejam eles os novos ou os antigos. Os novos, os quais as pessoas criticam muito, mas eles têm ótimas habilidades que eu não tenho, né? Eles têm habilidades múltiplas e é belíssimo de ver a capacidade de lidar com a tecnologia, de memorizar um texto, de ser multitarefa, de virar. Eu vi repórteres numa mesma sala, entrando ao vivo aqui, falando do tempo, aí virava, falava da política, virava e falava de trânsito. Eu falava, gente, esse povo é Shazam, é Highlander. Multitelas. Eu falei, minha filha, como é que é a sua cabeça, assim? Porque você não troca nem de camiseta igual o Theo para fazer um podcast ou outro, a menina na mesma roupa, né? Então, eu acho que a minha transformação na verdade, eu não sei se é uma transformação, né, Theo? O tempo não cura, ele apura. Eu sou mais Kleisla do que nunca. E eu nunca quis tanto fazer coisas para streaming, para TV. Então, eu tenho muitos projetos voltados ainda para essa tela horizontal, né? Eu não desisti disso. Eu desisti de ser contratada por uma empresa, mas todos os meus projetos vão nessa linha de reportar. Eu me recuso a ficar contando histórias em 30 segundos. Então, não é que eu me recuso a me modernizar, mas é que eu acho que o mundo é plural. E se cabe uma pessoa contando uma história com 30, me cabe também. Porque quando eu começo a falar e contar a história, se essa é a habilidade de hipnotizar, eu ainda sinto que eu tenho. Então, eu vou ter que adaptar essa minha habilidade, não destruí-la,
entendeu? Eu tenho que me adaptar ao mundo, mas ele também tem que se adaptar a mim. Claro. Porque você também tem que ter um ponto de negociação e de adaptação para você não se despertencer, para você não virar outra pessoa. Perfeito. Então, eu preciso me melhorar sem deixar de ser o que eu tenho de melhor também. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que também uma humildade, um tempo das coisas, né, de olhar para o dia e olhar assim, uma pessoa que sempre teve tão pouco tempo, de olhar para o tempo e pensar o tanto que o trabalho ele é vital na nossa vida, né? Assim, o sonho de todas as pessoas é trabalhar menos. E é muito doloroso que a gente não possa trabalhar menos, mas continuar trabalhando. É muito doloroso que o jogo não entre num acordo entre. Eu acho um desperdício uma pessoa com 30 anos de TV, né, mesmo fazendo os freelas que eu faço, não trabalhar pelo menos 4 horas por dia. Porque é um desserviço para mim e para quem poderia estar acompanhando essa habilidade. Sendo transformado pelo seu trabalho. Então, eu acho, por exemplo, a questão do ser empresário de si mesmo, do empreendedorismo, eu acho que tem essa coisa, né? Às vezes eu faço um trabalho que me garante 6 meses. Mas não é essa a questão. Não é a questão financeira. No meu caso, porque eu me planejei desde os 17 anos para esse momento. E se você me perguntasse... Qual momento? Para o momento da saída. Desde os 17 anos? Desde os 17. Quando eu entrei, eu me lembro que meus pais eram pessoas que ganhavam, não tinham profissão. Minha mãe era feirante e meu pai era barrageiro de Furnas. E os engenheiros chegaram do Rio de Janeiro para construir a barragem e a minha mãe pensou assim, como é que esses meninos podem estar no nível do chefe do meu marido? Escola. Então ela começou a fazer feira durante a semana, fazia bingo, buscava as crianças e pagou uma escola, né? E eu estudava junto com os filhos dos engenheiros que eram os chefes do meu pai, né? Então veio essa questão da escola. No meu primeiro trabalho, como eu passei numa federal, que era a única chance de entrar nesse universo. Estudou na UFG, Cleisla? Sim, UFG. E no meu primeiro salário no Diário da Manhã, que era mais ou menos o equivalente a R$400. Eu me lembro da minha fase também. R$400. Aí minha mãe falou assim, guarda metade. Eu falei, você tá louca? Se uma pessoa não vive com 500, com 1.000, como é que eu vou viver com 200? Ela falou, mas você não tinha nada até então? Maravilhosa, então, né? Você vai comprar passe de ônibus. Eu falei, eu vou lavar o cabelo com o quê? Esse cabelo desse tamanho. Um shampoo por mês, não é isso? Aí, eu não posso sair para comer? Não, um X-tudo o dia que você recebe, na porta do Diário da Manhã. E desde então, eu tive essa lenda de que eu guardei, e a minha filha está indo no mesmo caminho. Então, eu sempre guardei metade do meu salário. Oscilava um pouco mais, um pouco menos, preparando para esse momento. Então, o que você está me dizendo é que, atualmente, a questão não é exatamente financeira. É um pouco de entender para onde se vai. É isso? Felizmente, Theo, eu não tenho a urgência. Dinheiro todo mundo precisa. Perfeito. Né? Mas, assim, para pagar os boletos está garantido. Isso me dá um respiro para que eu possa decidir, mesmo desses poucos trabalhos, que não são muitos, são bons trabalhos, mas não são muitos, desses, quais a minha ética me permite fazer. Perfeito. O meu sonho, eu sempre fiz pautas que me entregaram. Então agora eu tenho uma reserva, eu tenho a minha reserva de emergência e todo o dinheiro que entra vai para uma conta que eu falo que é a conta dos sonhos. Se eu precisar promover e patrocinar um trabalho meu para que ele se mostre importante e ele seja adquirido depois, daqui a um tempo eu tenho essa capacidade de fazer isso. Perfeito. Entendeu? Que não são todos que podem dizer isso. Não é, porque a era da televisão, de ser repórter especial, de ter um salário melhor, essa época ficou para trás. Você foi uma das personagens, né? Uma profissional que chegou nesse patamar, mas ele não existe mais. Né? Não existe, e muita gente que ganhou muito mais que eu não fez isso. Eu posso te assegurar. Sim, eu sei. A maioria não fez. Porque você vive, você tem um nome, você acredita que aquilo vai durar por muito tempo, né? Então eu sempre soube que podia acabar amanhã. Até porque eu vim para ficar 2 anos. E eu me lembro que o Jackson falou,
Quando rompeu o contrato, se tudo der errado, você volta para casa. Querido Jackson Abrão. Jackson Abrão, que foi um pai para mim. Um cara super importante no jornalismo goiano, apresentador da Globo Goiás durante muitos anos, né, Cleisla? Sim. E marcou a vida de muitos jornalistas. Muitos, né? Muitos. Cleisla, eu, na minha vida, depois que eu tomei esse tombão na Record e eu fui me recolocando e tal, eu fui me preparando, né? E aí eu me lembro que uma das coisas que foram determinantes para mim nessa transição, e que foi o momento que eu tirei a bagagem, assim, foi quando eu comecei a olhar para essa queda na Record com um olhar de muito carinho, porque eu percebi o quanto que aquilo tinha sido importante para eu acordar no meu próprio caminho, né? Eu falei, não, mas o jornalismo não é tudo isso. Se eu fui de correspondente para desempregado, onde que eu posso chegar? Porque eu já fui num lugar que todo mundo acha que é o Olimpo do Olimpo, né? Uhum. Então, quando eu olhei com esse olhar, eu comecei a ver a quantidade de coisas que o jornalismo me ensinou. Você é uma mulher que, quando a gente olha falar, a gente fala assim, essa é uma comunicadora. E eu tenho certeza que muito disso veio do seu talento e muito disso veio do seu aprendizado. Hoje você já está conseguindo olhar esses quantos anos de TV? Só 33. Esses 33 anos de TV como uma base muito forte da profissional que você se tornou? Você consegue fazer essa correlação? Estou preparada porque a televisão me preparou? Ou mais ou menos? Não, estou preparada para tudo. Estou preparada para tudo. A TV, ela te ensina essa humildade e essa capacidade de você transitar no mesmo dia da favela ao palácio. Né? A TV te ensina a capacidade de você estar no principal jornal da casa, seja o Jornal da Record ou o Jornal Nacional, e você não comer o dia inteiro, você ter que pedir banheiro emprestado na rua. Ensina a capacidade de você falar com alguém de todas as classes sociais, em todas as línguas, mesmo que você não fale aquele idioma, e também te ensina a necessidade da escuta. Quando você é preparado para falar e para se calar, para ouvir, para você estar rico e estar pobre no mesmo dia, para você ser famoso e você ser descartado, você estar empregado, você ser uma pessoa que é a mais importante do seu estado, porque você representa o seu estado nacionalmente, de repente você some. Então o jornalismo, ele te prepara para a guerra. Então, por exemplo, eu me vejo preparada para tudo, mas não me preparou para isso que eu tô, em parte do que eu estou vivendo, que é quando os seus sonhos chegam, o momento chega, você chega no lá e você fala, mas e agora? Né? Esse lá, então, eu não sei se você consegue me entender, porque é muito complexo. Perfeitamente. Então, por exemplo, assim, eu poderia fazer tudo que eu sonhei fazer quando parasse. Eu me preparei para parar aos 55, parar de trabalhar com um crachá. Nunca parar de trabalhar. Você tinha esse número de idade na cabeça? Eu tinha uma meta financeira, eu já posso me aposentar, meu contador me falou isso ano passado. Nossa, que frase maravilhosa. Não, eu posso me aposentar, né, formalmente pelo INSS, poderia, por tempo de contribuição, mas não tenho idade. Okay, né? Okay. Aí o meu planejamento seria, mas isso acabou acontecendo um pouco antes, mas aí também eu também acionei essa meta financeira com o meu desligamento. Mas, Theo, respondendo o que você me perguntou, eu estou preparada para tudo, mas eu não estava preparada para essa sensação abarcante de você não conseguir operar da maneira que você gostaria de operar, né? Você trabalhar. Para mim, o trabalho, ele me faz falta. Sabe? O trabalho, e eu te digo diário mesmo, assim, sair para trabalhar, colocar uma roupa, eu sento, eu tenho um ritual, porque eu vejo que tem gente que está muito mais assim, quem não conseguiu estabelecer uma rotina tá meio flutuante. São muitos colegas, Sim. Muitos colegas. Porque é o que eu te disse, o empreendedorismo no Brasil, nós somos um dos países do mundo que mais empreendem, mas isso é diferente de ser uma escolha de empreendedorismo. Se a gente puder pegar os números até para acessar a emoção das pessoas, nós devemos ter 40 milhões de brasileiros, 40 milhões de trabalhadores brasileiros não têm carteira assinada, são informais. Vendem paçoquinha, cerveja,
são empreendedores, né? Porque você tem que claro. comprar paçoca, vender. Nós temos mais 16 milhões de brasileiros microempreendedores, ou seja, tem um CNPJ, mas ganha no máximo R$ 85 mil por ano. As pessoas estão empreendendo no Brasil não é porque é um sonho. Isso tem que ficar muito claro. É porque isso é o ganha-pão, é a sobrevivência. Muitos de nós têm essa habilidade. Por exemplo, alguns colegas acham que eu sou uma boa empreendedora. Eu não acho. Mas alguns acham que sim. Mas de fato, se vender para um jornalista, para mim, por exemplo, a parte mais difícil não é fazer o produto, não é gravar, é se vender. Né? Assim, eu não gosto de ficar muito tempo em rede social. Então, eu acho essa tarefa muito desafiadora e a gente tem que respeitar. Embora estejamos na era da multimídia, que algumas pessoas querem apenas trabalhar. Mas elas não querem se vender, elas não querem... E o empreendedorismo tem isso, né? É de você fazer tudo, fazer contabilidade, se vender. Eu vejo o seu corre. E aí as pessoas veem Eu nem você, corro, imagina, é fácil. né, é muito produto, aí as pessoas só pensam assim, o Theo tá rico, o Theo é um exemplo de sucesso, mas ninguém vê o tombo que a pessoa leva, que horas que você acorda, né, você articulando, hoje entrevistando tantas pessoas no mesmo dia, o trabalho que é, quer dizer, se você tem uma pessoa para agilizar tudo isso para você e você só entra para gravar, você podia sim ser um milionário, né, mas essa multitarefa a gente tem que ter muito cuidado e eu não quero cair nessa roda de assim, sair da TV, agora eu quero ser um grande sucesso do empreendedorismo. Não, eu não quero. Eu quero viver em paz. Eu quero ser feliz e eu quero trabalhar com sentido. Sabe? Então, essa era de ganhar dinheiro, de ser famosa, de aparecer e de ser um case, eu já dei certo como repórter. Eu já dei certo. Eu falei para as minhas amigas, eu falo para as minhas amigas, eu falo, você não tem que ficar triste. Você já é um sucesso. Você ficou 30 anos na TV. Não é obrigação sua dar certo como empresária. Então, ainda tenho esse papel psicológico, porque, às vezes, sabe quando eu me sinto muito bem? Quando eu encontro uma pessoa que está muito pior. E que eu converso e consigo mostrar para essa pessoa que ela é um exemplo de sucesso. Que o mundo mudou, as TVs mudaram, né? A TV não acabou, mas foi morar de aluguel na internet. Tem lugar para todos, mas nem todos vão se dar bem. Alguns vão querer vender joias, alguns vão querer vender roupa, e tudo bem. Né? Alguns não vão dar conta desse tranco. Então, por exemplo, uma coisa que eu converso muito comigo é: você não precisa ser bem-sucedida também no empreendedorismo. Eu preciso financiar os meus sonhos. Então, se eu tiver que pegar o meu dinheiro e pagar um DOC de saúde mental pelo mundo, como eu quero fazer, com adolescentes e jovens da geração Z, se isso causar alguma mudança, nem que seja mudança para mim, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou investir. Porque eu tenho certeza. Pode não ser um produto para alguém que alguém fale assim, eu vou bancar esse produto, eu banco. Eu trabalho hoje para bancar os meus sonhos. Porque a vida inteira eu trabalhei para sobreviver, mas isso foi planejado desde os 17. Então, neste momento, o que eu falo para as pessoas é só, não se deslumbre com o momento. A vida ela é muito passageira. Um dia a gente está aqui, outro dia está aqui, depois faz assim. Nossa. Estenda a tua mão para quem você puder. Muitas pessoas que eu entrevistei, colegas de Goiás, que cruzaram o meu caminho, que foram meus estagiários. O show de solidariedade que eu recebi nesse ano foi uma coisa impressionante. É o meu maior patrimônio, é ter história. Então as pessoas olham e falam, eu me lembro daquele conselho que você me deu no corredor. Eu me lembro aquele dia que eu estava chorando e você me falou isso. Eu me lembro da sua matéria que disse isso. É tão forte isso. Isso é o que me sustenta, sabe? Isso é o que me sustenta. As pessoas dizerem, quando você fala eu paro para ouvir. Isso é o que me sustenta. Então eu acho que esse é o nosso patrimônio, o nosso legado. Faça a sua reserva financeira para os momentos de crise e para você não precisar vender tua alma. Vou fazer um parênteses, Cleisa, porque hoje virou quase que uma rotina, né? Nesse nosso projeto, a gente conversar com jornalistas que trazem depoimentos e como eu escuto a coisa do eu não sei vender, eu não sou, né? E aí eu tô aqui olhando para você e emocionado de fato, porque você é uma pessoa que tem um poder enorme na fala, né? Porque você tem muito conteúdo, você é muito poderosa e você se comunica com uma potência muito grande. Muito obrigada.
E é verdadeiro. E aí o que eu tenho tentado fazer os meus colegas entenderem é que, por exemplo, você acabou de me dizer, olha só como são as coisas. Você acabou de me dizer que quantas pessoas já vieram falar para você que aquela sua palavra, ela foi um game changer ali naquele momento. Kleisla, quantas pessoas precisam ouvir hoje aqui? Então, o grande exercício é entender como você, enquanto profissional, e forjada no aço, se transforma em alguém que é uma ferramenta para resolver uma dor que é latente. Isso é a venda. Não tem nada diferente disso. É você olhar o que eu tenho, e você tem muita coisa, e como isso pode virar um remédio para aquela comunidade. E isso é a última pauta. Então, quando eu te vejo falar, eu percebo que se uma pessoa do teu porte profissional ainda não está conseguindo enxergar, muitos colegas devem estar muito perdidos. E aí, finalmente, a minha pergunta para você o que está faltando para a gente se preparar para essas grandes transformações da comunicação? Por que pessoas da nossa geração se encontram, às vezes, tão perdidas para entender esse caminho? Será que a gente é tolhido no processo para não pensar como empreendedor, porque isso não é vantajoso para as grandes empresas? O que está rolando, na tua visão? Eu acho que as coisas elas mudam com o tempo, mas nós vivemos uma pandemia e nós vivemos uma revolução. Eu acho que todos nós vamos aprender devagar, mas é preciso tempo. É preciso tempo e você precisa ter humildade. Né? É muito ego, é muito barulho, é muito ruído, é um bando indo para o mesmo lugar. Então, eu acho que a gente precisa se capacitar, abrir nossa cabeça, diminuir o ego e pensar que você precisa não deixar suas habilidades, mas você precisa negociar essas habilidades para que o seu talento se encontre com as necessidades do mundo. E para isso, você pode precisar de ajuda. Por exemplo, eu vi você tem um curso para as pessoas, né? Então, por exemplo, quando a pessoa é legítima e ela cria um produto que de fato vai auxiliar, esse produto tem chance de fazer sucesso, né? Então nós vamos ter que trocar informações, saber que está mudando rápido mesmo. Talvez a gente precise diminuir essa velocidade para compreender, para não entrar no efeito manada. Então eu acho que é isso, principalmente humildade e abertura. Eu acho que eu tenho... Estou exercitando as duas coisas, humildade e abertura. Recorrer, às vezes, a um menino de 22 anos que tem uma habilidade que eu não tenho. Não tenho esse preconceito. Então, eu acho que a gente tem que ter essa abertura, mas eu acho também que a autenticidade genuína é a moeda mais preciosa na busca da atenção, sabe? Da atenção humana, que é hoje a coisa mais rara. Então, faça esse processo sem perder de vista o que você já é, sabe? Essa coisa essencial. Não se prostitua, porque eu tenho visto também um show de horrores. Um show de horrores. Mas cada um sabe onde o calo aperta, sabe? Então, se você conseguir mostrar o seu talento, fazer com que ele se encontre com as necessidades do mundo, sem vender tua alma, é o melhor caminho. É um caminho bem viável, eu acho. A gente estava recentemente falando... Tá gostoso aí? Estamos só passando vontade aqui. Gente, que delícia isso. A gente estava... Semana passada eu fiz uma live que teve a ver com você, jornalista empreendedor, que é esse infoproduto, que é, assim, pegar na mão e mostrar caminhos. Depois a gente fala mais sobre. Sim. E bom, estava lá na live e uma das coisas que nós trouxemos foi uma análise de tendências para o ano que vem. A Kantar, todo ano faz lá análise de tendências do marketing para o ano seguinte. Aí a gente tinha acabado de sair, a gente trouxe. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu acho que conversa muito conosco, jornalistas, né, comunicadores, especialmente da nossa geração. Nossa, ele coloca a minha geração junto com a dele, coitado. Não, pelo menos visualmente. Ele né? é quase geração Z, né, gente? Aham. Eu sou a tia da Portela, meu filho. Você não vem nesse papo aí, não. Parou. 33 anos só de carreira. Kleislinha. Mas agora eu sou aposentada. Não, essa pessoa. Ela humilha a gente. Uma das coisas que as marcas vão buscar no ano que vem, é uma tendência, é uma maior contrapartida de conteúdo, credibilidade,
dos criadores, que agora mudou o nome, é creator, né? Agora, influencer, né? influencer. Uma tendência internacional. Isso, agora vem o termo aí que está sendo usado é creator. E aí, essas empresas, elas vão buscar isso, elas vão buscar mais metrificação, elas vão buscar menos alcance e mais autenticidade. Então é uma tendência, nós falamos sobre isso na live. Fiz isso mês passado que você está falando. Me conta. Esse trabalho. Me conta. Não, foi uma empresa de saúde que me procurou e eu perguntando se eu podia fazer alguns vídeos, eu forneço pacote de vídeos para as empresas e na reunião de alinhamento, você fala isso, o preço? Eu falei, não, eu só falo informação. Vídeos e vocês colocam aí o que vocês, né? Enfim, é um trabalho que eu tenho feito já, que é esse trabalho de influencer. Então eu pego, estudo, faço um roteiro, faço em tamanho Reels, edito. Então isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho feito com relevância. Espetáculo. É isso que você falou, é a tendência mesmo. E aí eu queria te perguntar, como que você está conseguindo trazer toda a sua credibilidade, todo o seu talento com vídeo para dentro de um novo formato? O que você está enfrentando de dificuldade? O que é esquisito para você? E o que flui com mais naturalidade? Nenhuma dificuldade, porque eu vim fazendo isso dentro do meu carro. Lá na Record, quando eu chegava, tinha que esperar bater o ponto, então eu ficava ali às vezes uns 15 minutos e eu ficava sem fazer nada, e aí eu falava, vou falar alguma coisa aqui nesse carro. Às vezes eu já tinha estudado, lia muita pesquisa e tal, pegava e aí eu queria porque mudar um pouco o timbre, o jeito de falar, né, muito engessado, e dentro do carro era meio que uma terapia. Então eu comecei fazendo isso no carro e tudo que você aprende um dia vai voltar para te buscar. Eu fiz 1 ano de artes cênicas em Goiás, voltou para me buscar. Os seus bons fantasmas voltam para te dar a mão. Então essa coisa da atriz, da internet, do carro, né? Então eu não tenho dificuldade nenhuma, pelo contrário, assim, essa coisa de falar com a câmera, assim, aquele monte de gente também é ótimo, né? Então eu não estou tendo essa dificuldade de adaptar a linguagem. O grande meu porém com as empresas é na hora de negociar que eles querem que eu traga alguma referência à marca e eu não faço isso. Mas está dando certo por enquanto. Talvez porque o nome ainda está quente, né, da TV. Então eles me pagam para eu não falar nada disso. E está dando certo o resultado. Eu tenho gostado de fazer, tem me distraído. Você se sente repórter fazendo? Porque você falou que sente saudade de ser repórter? Não me sinto repórter. A estrutura é bem diferente, eu sei bem, eu fico mais bonita. Porque, porque é publicidade. Eu fico mais bonita, não, porque eu tenho tempo de me maquiar, não sai uma louca, descabelada, correndo, mal alimentada, com olheira, cabelo caindo. Então eu fiquei melhor lá. Cleisla, você falou que você se voltou agora para a comunidade, né? E que eu acho que eu senti isso também. Tanto que nasce essa comunidade, a última pauta. Ao se voltar para a comunidade, como é que você está vendo o jornalismo de hoje e do amanhã? Acabei de fazer essa pergunta para o Joel aqui, porque nós temos uma coisa que, até comentei com ele, que eu sofri muito com a morte do Boechat, que era um ídolo que eu tinha, porque eu achava ele muito necessário. Era um cara que carregava um escudo, né, para nós jornalistas e corajoso, né, e tal. E parece que gradativamente a gente está perdendo essas figuras, mas elas aparecem de outra forma. Às vezes em lugares que eu não acesso, né, eu não estou vendo e nós não estamos vendo, mas eu acho que tem muita gente vendo. O que você imagina? E eu acho que é imaginar mesmo, né, porque é tudo tão rápido. O que é o jornalismo do amanhã? Onde que o jornalismo vai se fazer escudo, vai se fazer fronte? Como é que a gente vai ver isso sendo mantido num mundo de desinformação e essa nova geração? Dá para responder isso ou é impossível agora? Dá para pensar, bebendo em várias fontes, que a história ela é cíclica. Se você reparar, a Globo já tirou o celular da mão dos repórteres. Não tinha reparado. Tirou o celular. Por quê? Eu não reparei. Porque era isso, né? Era muito texto chegando e você conversava com o celular. E você olhava e lia. Isso faz com que até um motoboy possa ser repórter. Não estou falando, isso não é um demérito ao motoboy, mas não exige tanto não preparo. É a tarefa dele, né? Como não é de um vendedor de roupas. Então, eu acho que é cíclico. Eu já tenho alguns amigos que saíram na lista de demissão, na primeira lista de demissão, que está fazendo streaming já para Netflix. Que legal, fazendo o que no streaming? True crime, roteiro de true crime, que é o que vende hoje no Brasil, muito bem feito, não é a minha praia. Eles estão escrevendo roteiro? Eles estão escrevendo roteiro, eu tenho grandes amigos documentaristas. Então, o que acontece, gente? Tenha paciência. Bons convidados aqui, ó.
Bons convidados. Tenha paciência e continue estudando, porque sair da caixa, às vezes, é você pegar a caixa e mudar a forma da caixa também. Então, eu acho que nós nunca fomos tão necessários. Não parece que somos, porque passamos por um período de sucateamento e precarização do jornalismo, né? Mas nós nunca fomos tão necessários no momento da fábrica de notícias falsas. Então, vão precisar de jornalista para contar as melhores histórias e pensar que há um borramento, né? E esse borramento não é só a nossa profissão que está passando por isso. Se você vê, o ator ele não tem mais contrato, então ele foi ser repórter. O que tem de ator entrevistando em programas de entrevista, entre eu e a Sabrina, vamos botar a Sabrina Sato, gente. Não tem. Então há um borramento das profissões. Então eu acho que num borramento de profissão, todo mundo tem que saber de tudo um pouco, mas você tem que saber mais do que todos em alguma coisa. Você tem que saber mais. Hoje o que me salva é saber mais de alguma coisa em alguma coisa. Não é ser multiplataforma. Não, quem faz tudo não faz nada. Perfeito. Quem faz tudo não faz nada. Então, assim, eu continuo sendo jornalista. O que nós sabemos mais, do ponto de vista profissional mesmo, não do ponto de vista de assunto, mas do ponto de vista de técnica, de soft skill, o que a gente sabe mais que outras categorias? Talvez a habilidade, capacidade de adaptação, mas isso vai variar de jornalista para jornalista. Mas pode rasgar, assim, no ar. O que você vê como características únicas nossas? Que o mercado poderia entender bem? Olha, eu acho que a credibilidade, mas não é para todos, é porque cada um é um. Então eu acho que a credibilidade, você tem que ver se você está contratando um jornalista ou um jornalista picareta. Ok. Porque se ele é um picareta, ele vai ser qualquer coisa picareta. Claro. Então se você confia naquele jornalista, você tem que ver o histórico da pessoa. A história fala por você. Você tem que puxar o que aquela pessoa fez, se ela está envolvida. Você tem que fazer, quando você vai fazer um contrato com uma empresa, você tem que colocar se essa empresa foi envolvida num escândalo, ou se ela foi envolvida com um processo no PROCON, ela tem que tirar seus vídeos do ar imediatamente sob pena de multa. Então, quer dizer, se você tem que ter credibilidade, a empresa que está te pagando também. Perfeito. Então, então, por exemplo, as pessoas mandam um contrato para mim, eu mando outro. Muitos vão cair, mas é o meu preço, é o seu rosto. Então, eu acho que se você quer credibilidade, você quer uma forma de contar que traga engajamento, né? Quer dizer, você quer uma propaganda ou um jornalista que fale de saúde e que seja setorista em saúde. Se você tem isso, depois que a pessoa vê o vídeo, ela pode querer comprar o seu plano de saúde. Porque você eu espero que antes de fazer aquilo, você estude aquela empresa, né? Então, eu acho que o jornalista, alguns jornalistas, não são todos, mas o mercado pode ganhar com o jornalista com a credibilidade, com a apuração, não vai pesquisar no GPT, né? Você vai às fontes, você vai... E mais, gente, jornalista tem uma capacidade, se você reparar, que é uma coisa que me ocorreu agora, na verdade não é de contar história, todo mundo fala que jornalista é contador de história, é traduzir. Então, jornalista, por exemplo, desde filosofia, de ciência, de notícia, você cruzar todas essas informações e dar um infoproduto que faça a pessoa pensar. Se você quer fazer a pessoa engolir, fala rapidinho, né? Isso aí você é influencer. Jornalista faz pessoas pensarem. Se você faz uma pessoa pensar, se a pessoa no meio da sua fala ela abaixa a cabeça, você está no caminho certo. Se você quer entupir a pessoa de um monte de regra, você já perdeu, você está na onda dos influencers. Jornalista não é influencer. Jornalista é formador de opinião. Formador. Ele não é a opinião, ele é formador. Eu tenho que te dar condições de, inclusive, você ficar contra mim. Para que você crie os seus próprios recursos e se defenda do mundo. É só isso, Théo, que eu tenho para te dizer hoje. E aí agora eu tô pensando. Ô, menina. Aqui a equipe parou para fazer uma salva de palmas. Hoje eu tô aqui, eu tô apoiado aqui, né? Eu fico olhando para a Cleisa aqui falando, né? E mano do céu, né? Que isso. Fiquei até sair rebolado. Cleisa, me conta um pouco dos projetos atuais. O que você está fazendo? De trabalho ou da vida? Do que você quiser, cara. A casa é sua. Olha só, eu tenho reunido com alguns diretores de emissoras. Tá querendo voltar para a TV? Não, talvez a TV queira voltar para minha vida, mas não é isso. Eu tenho alguns projetos que podem ir para a TV também. Maravilha. Né?
que são feitos já no pensamento de multiplataforma, mas eu gostaria de viajar para alguns lugares, para a África, para a Ásia, para a Oceania, reportando. Tipo um doc? Tipo um doc, uma série que... na verdade, não importa, eu não queria uma TV, eu queria que elas passassem o que eu faço. Você queria uma plataforma? Eu queria forte. um lugar, eu queria um lugar para que eu possa vender o meu produto que eu vou fazer. Você não sozinha. pode contar que produto é ainda? Não, eu acho que vai na linha. Na verdade, não tem novidade. Um amigo meu fala que projeto não tem dono, né? Uhum. Que só título tem dono. Então, eu penso num produto que seja tanto uma... Eu não chamaria de um doc só, porque eu gostaria de estar presente naquele doc também. Fazer um produto que seja um documentário, mas que tenha um repórter. Porque eu, particularmente, adoro quando um repórter aparece e ele conversa, e ele acorda, e ele dorme, e ele sente aquela emoção do entrevistado, entende? Ele traduz. Ele traduz, né? Que você pode ali ser tocado pelo mundo também. Eu acho que... Se for uma que repórter dessa, então, pelo amor de Deus. Não, tem muitos, né? Tem muitos. Tem muitos. Canelas, estava vendo, que falou até no seu programa, as micronarrativas. O Dornelles que parou mesmo, cansou. Então, eu penso nesse produto que ele pode ser versátil, né? Que ele é construído de uma maneira documental, mas que ele também pode virar uma grande reportagem e ele pode virar uma série de reportagens, né? Então, hoje, todo dia eu faço uma ligação, eu converso com alguém e eu sou muito grata, porque as pessoas me recebem pessoalmente. Pessoas, assim, que eu nunca achei que fossem me receber. E elas falam, eu tenho 30 minutos para você. Você quer online? Pode ser presencial? Agora eu não consigo. E daqui um mês ela avisa, eu posso hoje. Você fala do seu novo momento? O que você tem trazido para esses papos? Eu levo esses meus projetos, só que eles não existem totalmente formatados. Entendo. Mas aí eu chego lá, eu tenho um papel, mas eu deixo o papel. Toda vez eu faço isso. Eu sou uma aluna muito mal disciplinada. Eu deixo e começo a conversar, igual eu estou falando com você. Por exemplo, eu vou te mostrar. Olha só. Toda vez que eu vou para algum lugar com alguma pessoa, eu estudo sobre ela. E eu faço uma cola de papel, porque não pode ser no celular, você tem que escrever. Porque quando você escreve, a sua mente reconta uma história. E cada vez que você conta uma história, você conta de um jeito. Uhum. Aí eu passei por esses assuntos aqui, quase todos. Mas tudo depende da conexão humana. Então, quando eu olho para você, vejo o que você está sentindo, o tipo de pergunta, você é muito generoso, entrevistador, né? Você se importa com as pessoas, isso dá para perceber. Então a conversa vai para um lado. Quando eu chego para oferecer meus projetos, eu levo o meu papel, mas eu nunca acesso o meu papel. Então, no momento exato, alguém vai comprar essa ideia. Né? Nossa, não tenho a menor dúvida. Alguém vai comprar essa ideia. E até lá, eu já sou muito grata por ser recebida por grandes diretores de grandes empresas, sabe? Deles me responderem no WhatsApp, às vezes em 10 minutos. Foi o início do ano, eu mandei uma mensagem por e-mail para um diretor, por e-mail. E eu falei, olha, eu sinto muito em tá te acionando, eu gostaria de te apresentar um projeto, mas enfim, não falei desse jeito, porque eu nunca sou formal, né, nunca. E era um domingo, porque eu pensei, ele vai ficar descansado, na segunda-feira ele vai ler o e-mail e talvez ele mande alguém responder. Olha a estratégia da mulher. Eu falei, é domingo, né? Ele não vai ler. Esse é um e-mail corporativo de uma das maiores companhias do Brasil e do mundo. E 15 minutos depois ele me respondeu assim, oi, Cleisle, é claro que eu me lembro de você. Então, assim, eu chorei. Você conhecia ele, Cleisle? Eu conheci ele de nome, ele é grande demais para mim. Ok. E eu chorei porque eu falei, cara, isso alguma coisa você fez de certo, né? Então, eu fiquei muito emocionada. Ele não precisava, nós não chegamos a nos encontrar pessoalmente. Mas o fato dele ter me respondido e falado comigo algumas vezes, é porque, assim, às vezes, Theo, a gente pode ficar desnorteado, sem norte, desorientado, sem oriente. E nesses momentos, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu falo assim, gente, manda pelo menos uma luz, assim, nesse caminho. Manda um sinal. E ele sempre vem, né? E ele sempre vem. E às vezes esse sinal é e-mail. A gente não pode parar. A vida é movimento. Nos piores dias, não pare, né? Assim, mantenha a sua rotina, faça os seus projetos.
Não, eu não insisto. Eu só chamo uma pessoa uma vez. E todas as vezes eles me atendem. Todas as vezes. Nenhuma porta se bateu na minha cara, sabe? E aí eu tento passar isso para os meus amigos também. A gente senta, faz projeto junto. Eu edito o vídeo dos meus amigos, sabe? Eu sou aquela pessoa, eu sou do motivacional. Eu estou altamente motivado. Quando eu tô péssima, vem um desesperado pior que eu. Aí eu falo, não, gente, realmente aqui tá mais grave. Né? A situação aqui tá mais grave. E mantenha uma rotina de saúde. Então eu medito todo dia, eu arrumo a casa todo dia, porque eu tenho tempo agora. Em 2 meses você vai arrumar todas as gavetas. Então eu faço faxina, eu levanto, medito, arrumo a casa e faço projeto. E nunca almocei tanto fora. Ou vou ficar pobre ou obesa, Theo, porque o que tem de encontro... Vamos almoçar hoje, então? Vamos almoçar. Você tem tempo hoje? Então tá, já mais um aí. A coisa que eu mais tenho é tempo. Eu não tô tendo mais dinheiro para tanto almoço, porque todo dia alguém quer almoçar, quer tomar um café. Mas esse é por minha conta. Afinal de contas, você veio até aqui. Afinal de contas, a desempregada mais recente sou eu. Você já é um mega empresário, mega empresário. Inclusive, o helicóptero está estacionado lá em cima. É claro, você acha que eu não vi? TT, Theo Taveira. Você viu lá o TT? É o prefixo? Ah, fui descoberto. O que é um TT perto de... Hã? Que se hospedou no Hyatt. Hyatt, gente. Isso aí é na casa dos justos. Já... Ai, Cleisa, que maravilhoso, que papo bom. Cleislinha, pra gente ir encaminhando para um final, o que você tá achando desse momento? O que você tá aprendendo com esse momento? E o que você tá esperando pro seu... amanhã? Quero resgatar uma frase que eu achei interessante, porque quando a gente vê o William Bonner falar um negócio desse, a gente até cai da cadeira, né? Porque a gente percebe, é isso que você falou aqui agora, que quando a gente acha que as coisas estão ruins para nós, a gente de repente percebe que, uau, né? Cada um tem os seus desafios. Porque o Bonner disse, eu estava buscando mais tempo para fazer as coisas que eu gostaria de fazer, porque eu só estava fazendo aquilo que eu precisava fazer. William Bonner, que eu nem sei o salário que recebia esse cara gigante que o jornalismo tem. O que você não tinha tempo de fazer e que você gostaria de fazer que agora você está fazendo? Então, eu tinha um projeto de estudar um tempo fora. Eu tinha e tenho um projeto de trabalhar de maneira mais livre, mais desconstruída. Mas eu optei por primeiro fazer o portfólio. Então, talvez o ano que vem, que está aí, talvez seja o ano do sabático. Ah, você pensa talvez em fazer quando eu falo sabático, eu falo de pequenos sabáticos, que eu tenho uma filha que estuda medicina e precisa do meu suporte ainda. Mas, ou não, esse é o meu planejamento. Então, agora que eu fiz o que eu poderia fazer por mim, organizei as minhas ideias, a gente se distrai muito da vida, né? A gente trabalha muito, se ocupa muito para se distrair da existência humana, né? Então, talvez, e o que eu já tive esse ano, eu nunca fui tão sociável, eu nunca aceitei tantos convites, eu sempre fui uma boa ouvinte. Graças a Deus, está aqui. Né? Então, talvez o ano que vem seja o ano do sabático, mas eu paro tudo. Eu paro tudo. Se um dos meus projetos do sonho, né, eles baterem a minha porta. Porque o jornalista, eu falo assim, uma grande escolha é feita todo dia, mas não é que você não pode mudar de opinião, você não pode mudar de ideia, mas cada um tem um chamado, né? Então, por exemplo, se eu estiver lá na Tailândia, na Indonésia, que é para onde eu desejo ir, e lá vou reportar, você pode ter certeza que vou gravar vídeo lá, fazer matéria e tal. Mas se alguma dessas pessoas me liga e me oferece um projeto, eu paro tudo e volto. E vou fazer, porque a graça da vida é isso. Só que agora eu posso fazer as duas coisas. Antes eu não tinha tempo. Eu sempre falava assim, nossa, será que eu vou estar uma pessoa de 80 anos querendo fazer esses sonhos que não saem? Então, assim, você namorar com um sonho é uma sensação deliciosa. Você poder dizer, e tem coisa que você achava que você queria muito, mas você não quer. Tinha coisa que você sonhava só porque você não podia fazer. Sabe? Então, e tem outras coisas que você fazia e você achava banal e que você vai achar a maior riqueza do mundo. Sabe? Você está vivendo isso agora? Gente, eu sou a própria bipolaridade em pessoa. Eu sou a bipolaridade. Eu comecei a ficar muito feliz, eu ficava muito feliz. Eu falei, gente, isso aqui é bom demais, essa vida
né, sem essa correria, isso é muito bom, mas eu sentava para meditar, começava a chorar. Ai, que calmo Mas que vinha tá isso. um choro, né, assim, sentido. E aí eu falei, vou procurar um psiquiatra, porque isso deve ter nome. Nossa, eu tô abrindo outra caixinha, né, Theo? Não, vamos terminar? Vamos entrar nessa, vamos entrar nessa. Então vamos fechar essa caixinha. E ele falou assim para mim uma coisa que eu que estudo muito saúde mental nunca tinha ouvido falar: transtorno de adaptação. Transtorno de adaptação. Aí ele falou: você tá com transtorno de adaptação? Eu falei: bom, eu sei que eu tô na adaptação, mas isso é um transtorno? Ele falou: claro. Você era repórter de TV, agora você está fazendo todas essas coisas, você está saindo para conversar com todas essas pessoas, você está planejando, você não sabe se tira o seu sabático. Você já imaginou o que é o cérebro e um organismo que precisa passar por adaptações profundas? Você fica sem um marido, você fica, né, você se separa, você pode passar por uma demissão, mas fica longe do que você fez durante 33 anos, do seu ofício. Porque o repórter de TV é diferente de um motorista de Uber. Diferente de um pintor, que ele deixa de trabalhar numa empresa e ele vai para outra. A gente precisa de uma TV. A gente precisa de uma TV para trabalhar. Então, você criar suas pequenas TVs não é fácil. E todo mundo vai ter as suas pequenas TVs. Então, esse processo de adaptação ele é extremamente exaustivo. Não tem glamour em transição de carreira. Isso não é bonito. Isso é extremamente sofrido. Perfeito. Entendeu? Você pode fazer uma foto bonita e ter dias felizes. Então, eu trabalho 2 vezes por mês. 3 vezes por mês. Então, trabalhar... O ócio exagerado, ele é patológico. A gente não sabe o que fazer com o tempo. É verdade. Totalmente com o tempo. Então, precisa sonhar. Mas hoje eu estou sonhando bastante. Isso eu acho que é o que me... E o próximo sonho é sempre a última pauta. Essa ela falou só porque ela é generosa e sabe que eu vou usar isso aí no teaser da próxima temporada. Vou te fazer uma pergunta que é um pouco óbvia, mas é que você é tão brilhante que eu acho que as pessoas precisam ouvir. O que essa Cleisla de hoje acha que poderia ter dito para uma Cleisla iniciante lá na TV Anhanguera? E o que hoje essa Cleisla diria para esses jovens jornalistas que estão entrando num jornalismo muito transformado e que talvez Cleislas não existem mais no formato que um dia existiram. Então, que referência que você acha que essa turma tem que ter e para onde caminhar? O que é inegociável, independentemente de geração, independentemente de transformação na comunicação, o que é negociável para ser um bom jornalista? Bom, eu acho que o que eu faria totalmente diferente, eu comecei com 16 anos para 17 anos no jornal impresso. Assim que eu fiquei 1 ano no jornal impresso, eu fui para a TV Anhanguera. Com 1 ano de TV Anhanguera, eu fui para o jornal Hoje, eu fui a repórter mais jovem do JN, com 18 para 19 anos. Olha, eu não sabia dessa informação, falhei. Segunda repórter foi a Adriana Araújo, minha grande amiga. Que é competentíssima também. Maravilhosa. Tá na Band ainda? Tá na Band, renovou por mais 2 anos. Eu acho que o que eu diria para mim mesma é não atropele tanto as coisas e as pessoas. Eu tinha muito medo de não dar certo. Eu queria muito ser uma grande repórter, mas nesse caminho apressado, eu pulei muitas etapas. Eu deveria ter aprendido mais com uma repórter como a Lília Telles, por exemplo. Sabe? Com a sabedoria dos nomes que já eram um sucesso. Eu deveria ter observado mais as pessoas e corrido menos. Por que a Lília Telles foi o seu exemplo? Não, eu estou dizendo porque ela era a estrela mais próxima naquela época, okay, né? Mas temos Dornelles, tem o Palha. Mas por que ela fez diferente? É isso que eu queria entender. Não, eu digo que eu não deveria ter corrido tanto, eu fui atropelando muito as pra coisas. Para ser uma Lília Telles. Não, para ser uma grande repórter. Okay. Eu acho que, por exemplo, algumas oportunidades até dentro da própria Globo, eu perdi por conta desse desespero em fazer. Então, as coisas elas têm um tempo de maturação. Né? Você obtém um conhecimento, você tem que introjetar, você tem que amadurecer. Eu era muito imatura. Eu não me culpo porque eu era uma menina. Foi quase um trabalho infantil, gente. Aquilo ali, 17 anos. Porra. Então, eu não tinha estrutura. Os meus pais não tinham condições de me... Eu fui tendo que aprender sozinha. Então, eu acho que eu seria menos desesperada e atropelaria menos as coisas e as pessoas, assim, que, né, com esse desespero de chegar lá. Não que tenha feito alguma coisa antiética, mas fui menos sensível, menos generosa, menos cautelosa com o meu caminho nesse aspecto. Eu só via a carreira. E tem sofrimento emocional nessa jornada também. Tem perdas existenciais, tem perdas de conhecimentos e de momentos que você nunca mais vai viver aquilo. Hoje eu poderia estar numa situação muito diferente se eu tivesse tido mais paciência
mas tolerância em aprender. E para os que estão chegando, é repertório. Hoje, qualquer informação que você tem, ela está no chat GPT. Então, vai sobreviver quem estiver bebendo de muitas fontes, inclusive da própria espiritualidade, né? Porque a comunicação, ela transformou um modal de apresentação e de fazer. Mas a verdadeira comunicação, que é clareza, objetividade e intenção, vem lá de Aristóteles, nada mudou. Para você decorar, vai ficar fácil assim, vamos pegar uma coisa difícil e traduzir ethos, patos, logos. Quem é você? Como você toca o meu coração? Me prova o que você está dizendo. Aristóteles já disse isso, ninguém está inventando a roda. Se você não tiver repertório, se você não for você, não tocar o coração das pessoas e tiver garantido o que você está dizendo, se você não for uma fraude, você vai se dar bem. E sem atropelar pessoas e acontecimentos. O que vai valer vai ser o especial, a grife. Porque isso aí tudo, essa quantidade de informação, né, hoje a gente tem por dia informação que o homem a Roma antiga tinha durante toda a existência dele. Isso é verdade. Como assimilar, né? Você não vai se lembrar dos dados dos trabalhadores. Talvez você vá se lembrar de alguma frase que tenha te tocado. Como as meninas vão se lembrar de frases que tocaram. Ninguém vai lembrar de dados. Entendeu? Eu sou a única jornalista que não gosta de notícia. Eu odeio notícia. Eu odeio notícia. Eu acho elas cansativas, repetitivas. As pautas do mundo se resumem em 15. Então o que vai ficar é a tradução. Como é que você traduz esse mundo? Para você e para os outros. E como as pessoas vivem as notícias, né? O que elas sentem. Não dá tempo de viver nada. Não dá tempo. E por que as pessoas, e os números também mostram isso, elas estão apegadas ao true crime e às tragédias? Porque a sua tragédia maior faz com que a minha seja menor. Perfeitamente. Se a gente não voltar para o realismo mágico, porque falar, por que você faz poesia até com crime? Porque crime eu não queria fazer, eu sou obrigada, fui. Se eu não contar essa história do ponto de vista humanitário, ela não tem sentido. Só para dar audiência. Porque os feminicídios, eles estão aumentando, porque eles são noticiados. Uma coisa vai puxando a outra. Perfeito. Sabe? A gente conseguiu reduzir o feminicídio? Não conseguiu. Tragédia não muda história. O que muda a história é humanidades. Então eu vou investir em saúde social. Para mim, para começar para mim. Para não ficar louca eu mesma, né? Começa comigo mesma. E depois é isso. É você abrir seu repertório, beber de todas as fontes e aprender com todos. Aprender com todos. Uau! Hoje, assim, você deu uma aula aqui. Não, imagina. Theo. Não, é verdade. Não, eu só queria te agradecer por me dar essa oportunidade. Tenho acompanhado o seu trabalho, da Lara. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo colegas como o Theo, com tanto talento. Eu fico olhando uma capacidade de falar, de improvisar, né? Eu acho tão bonito, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Quando esse trabalho também auxilia as pessoas do jeito que você está fazendo, com o curso, de uma maneira genuína, escuta atenta, muito bonito o que você está fazendo, a sua esposa está fazendo também, eu acho que ela dá uma mão ali, né? Todos trabalham. Então, quando alguém faz isso, e é muito generoso da sua parte. E muito obrigada, é muito importante estar aqui. Olhar para você me faz ter um pouco de fé. Olhar para um olho marejado em tempos áridos faz a gente ter fé. Então é recíproco, porque eu também vi no seu. Obrigado, Cleide. Nossa. O meu lencinho, eu trouxe um lencinho, graças a Deus. Não passei vergonha por chorar aqui. Choramos por dentro, vários momentos. E vocês, também queria agradecer a vocês. E entre vocês, o povo goiano que... Gente, o povo goiano, você não tem noção. Tem maior orgulho de você, você sabe disso, né? Nossa, gente, vocês não têm noção do que é o goiano. Metade dos... Eu não fiz muitos trabalhos, mas metade dos meus trabalhos veio de Goiás. E assim, todo dia, volta pra cá, vem pra cá. A galera fala de você com orgulho. Tipo, a Cleisla, jornalista goiana, tem muito orgulho de você. Eu também tenho deles, de nós. Então volta, uai. Volta pra nós lá, pra Goiás. É bom demais da conta, uai. A última pauta, assim... Cada dia melhor, né? Porque, assim, pelo amor de Deus, né?
A gente está aqui no YouTube, a gente está no Spotify, se você estiver ouvindo também. A gente está em outras plataformas de áudio, que eu não vou saber, porque é a Bruna, minha sócia, que toma conta disso. Mas estamos para todo lado, é só jogar a Última Pauta que você vai nos encontrar. Instagram, @ultimapauta. E claro, por favor, compartilhe uma conversa como essa com todos os jornalistas que você conhecer, porque hoje nós que estamos aqui, somos privilegiados por essa energia que a Cleisla derramou sobre nós. Eu tenho certeza que outros jornalistas merecem viver esse mesmo momento. Cleislinha, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns por ser essa mulher fantástica. Parabéns por ser tão profunda e por sair do raso de forma tão brilhante. Assim, eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito hoje. Obrigado. Imagina, eu que te agradeço. Eu agradeço muito, de coração e de verdade. Compartilhe, se você achar útil essa informação. A gente tem que compartilhar informações que transformam. Muito obrigada. E eu tenho certeza que a gente vai fazer coisas juntos. Hoje eu tive mais certeza do que nunca. E agora a gente vai engordar juntos, né? Porque afinal de contas é o que a Cleisla tá tentando fazer sem sucesso, diga-se de passagem. Andava tanto na passagem, né? Que não... Nunca vai dar certo. Um beijo, a gente se vê. Tchau, até mais.